Agora, uma outra coisa muito bacana também no esporte é a questão dos esportes para as pessoas com deficiência física, né? É Aham. fantástico. As Paralimpíadas, elas são muito importantes. Quem tem uma deficiência física, o esporte é muito importante, né? Talvez mais importante para uma pessoa que não tenha deficiência, né? Mas eu acho que o que mais chama atenção para mim no exercício físico é a energização que você tem no dia a dia, no seu cotidiano, né? Quando você faz uma atividade física, vamos supor, de manhã, seu dia passa mais animado, né? Você tem mais energia, mais dinamismo para tocar a sua profissão, seus estudos. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou André Quali, estou aqui com a minha esposa, Gabi Saleski. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje o tema vai ser O tema de hoje é Esportes Alternativos, Experiências e Oportunidades, o episódio número 38. 38. Muito 38. bem. Eu acho que esse tema, esse tipo de tema também é novo pra gente aqui, né? Com certeza. Uhum. Nossa, vai ser muito massa, muito aprendizado. Mas antes da gente chamar o convidado, eu queria dar alguns recados, né? Importante a gente aproveitar esse início aqui. Aproveitar para lembrar a nossa audiência do evento que vai acontecer no dia 5 de outubro, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Estaremos no Brasil, né? Reunido com 12 palestrantes. Essas 12 pessoas já passaram aqui pelos nossos episódios, já estiveram aqui conosco gravando. Então, a gente vai ter gente da área da imigração, de todos os nossos pilares, né? Engenharia, vamos falar de tecnologia, vamos falar de saúde e bem-estar, vamos falar de empreendedorismo e negócios, vamos falar de finanças também. Então, nesse dia, a gente vai estar trazendo informações no, do mundo corporativo, né? Como os profissionais de diversas áreas voltado ao mundo corporativo. E o nosso segundo recado de hoje? Pessoal, a gente está muito animado aqui para compartilhar com vocês uma novidade do canal, uma parceria que nós iniciamos com uma empresa americana, digo, soluções contábeis, a Quick Ledgers. Eles oferecem soluções contábeis aqui nos Estados Unidos, então, independente do país onde vocês estão escutando a gente, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se vocês têm interesse em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, poder contar com as soluções deles, eles estão oferecendo um desconto de Exclusivo. 20%, um desconto exclusivo para os seguidores aqui do nosso canal. E eles têm uma plataforma, isso que é muito bacana. Eles têm Hã. uma plataforma de fácil acesso, integrada e que vai facilitar muito o trabalho do empresário. Então ele vai economizar tempo Uhum. e economizar dinheiro também, porque a solução ela utiliza sistemas que agilizam o processo. Empresas de todos os tamanhos, mas Empresa de todos os tamanhos, mas se você tem uma startup ou uma empresa de pequeno porte, eles também têm soluções perfeitas para isso. maravilha. Então, se vocês têm interesse e querem aproveitar, o QR Code está aqui na tela, vocês escaneiam e economizam 20% de desconto em qualquer solução contábil. É É isso isso aí, mesmo? é isso aí. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Vamos nessa, vamos apresentar o nosso convidado, Carlos Bezerra de Albuquerque, pela primeira vez aqui no Ninecast. Ele é casado, tem 3 filhos, 2 netas, cursou engenharia civil no Mackenzie Legal. e educação física na USP. E hoje ele é educador físico. Carlos, seja muito bem-vindo. Nossa, que prazer estar aqui, viu, Gabi, viu, André? Um prazer colaborar, contar um pouquinho da experiência da minha vida. Muito legal, Carlos. Obrigada. Obrigado pela generosidade, obrigado pelo seu tempo e compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento. Nossa, muito legal estar aqui e conversar com vocês. Carlos, Muito conta bom. pra gente, você tá falando de Minas, você falou, né? Eu estou em férias, né? Estou de férias aqui da Universidade de São Paulo, da USP. Então, estou passando férias aqui num sítio em Minas Gerais, na cidade de Gonçalves. Oh, Gonçalves é uma cidade que está meio na modinha, é bem alta, é bem frio, né? É na uhum. Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. Ai, que Pertinho ali delícia. de São Bento do Sapucaí, de Paraisópolis, Então, Itajubá, sul de Minas. deve ser uma região muito bonita, né?
Bem, bastante montanha, mas tá frio, viu? É, Não eu ia tão frio dizer, quanto você já todos os que invernos, mas tá friozinho. Eu tô até agasalhado aqui. Me aham. desculpem meu traje de inverno. Você É, tá, faz você parte. tá ótimo. O nosso podcast ele é global, né? Então a gente tem convidados já teve convidados em vários lugares do planeta. Hum, Então, hemisfério sul, hemisfério norte, né? tem essas Aqui tá diferentes. calor, hemisfério sul agora tá frio. Essa é a natureza, né? Tá tudo certo. Maravilha. Carlos, conta um pouquinho pra gente o início da sua história ali, como chegou a atuar na área da engenharia civil? Atuei pouco, Gabi. Eu fiz pouco não, até que atuei razoavelmente. Eu fiz alguns estágios, algumas inserções em obras que não é, mas não era a minha praia, viu? Acabei não concluindo o curso, né? E aí em 1982 eu mudei pertíssimo da USP com os meus pais ainda. Aí eu falei, não é possível, estão me chamando para educação física. Eu morava ao lado da escola de educação física Hum. e aí me deu aquela vontade maluca, fiz o vestibular, entrei na educação física, aí minha vida canalizou para que eu sempre gostei, que foi o esporte, o exercício físico, a atividade física, são 3 temas aí que simulam a mesma coisa e a gente vai, quando a gente fala de atividade física, esporte e exercício físico, vamos falar de uma mesma coisa, né? Que é atividade física, fugir dos ovos, tá certo? Então, em 84, eu entrei na educação física e minha vida canalizou toda para atividade física, E aí ou você para o se encontrou. esporte. Aí eu me encontrei, André, me encontrei Que mesmo. gostoso, né? Tão gostoso quando a gente consegue, né? Chegar nesse ponto de Eu já falar, tinha 26 anos, né? Entrei na educação física com 26 anos. Primeiro dia de aula, eu entrei na classe, o pessoal, olha o professor aí, olha o professor. Não é. Que era mais velho. Tudo Legal. com 17, 18 anos, né? meu, que massa, isso é incrível. Eu diria que é uma dádiva quando a gente consegue encontrar algo que a gente gosta de fazer e ama fazer e chega a pensar assim, pô, vou fazer pelo resto da minha vida, se eu puder, né? Às vezes, quando a gente chega nesse ponto, é muito gostoso. Mesmo que mude depois, mas aquele Uhum. bem-estar que dá quando você tem essa sensação é muito bom, É. é maravilhoso. Eu Carlos, podia ter feito antes isso, viu, André? Mas tudo bem. A engenharia me ajudou em muitas coisas, né? No raciocínio e em planejar, ajudou Mas bastante. tem muita gente, Carlos, que demora muito tempo. Às vezes desenvolve toda uma carreira, anos uhum. fazendo uma área que nem tem amor pelo que faz, né? Até que o teu foi cedo, foi ótimo isso. É. Não chegou a concluir, né? Eu sou engenheiro também, eu sou engenheiro mecatrônico, mas eu comecei na área como projetista mecânico. Depois eu fui fazer engenharia, quando eu comecei engenharia, eu já tinha 38 anos. Puxa, que bacana, André. Enfim, Demais. trabalhei, acho que na área da engenharia ao todo, uns 25 anos, mais ou menos. Poxa, que legal. Eu entendo essa questão, o que é bacana na área da engenharia, como ela ajuda a desenvolver certas habilidades, né? Mas educação física é algo também que mexe com o ser humano em si, na sua essência, né? Porque mexe com o corpo, né? Então, essa Exato. E essência. mesmo na engenharia, eu já estava todo envolvido no esporte, então eu Ah, estava canalizado mesmo para essa carreira de profissional em educação física, né? meu, que massa. Então, hoje você é educador físico pela USP. Isso, eu trabalho no Centro de Prática Esportiva da Universidade de São Paulo, né? O CPUSP, ou mais carinhosamente chamado de CP, não é? Uhum. E ali eu militei na canoagem, no tênis de mesa, fui diretor do centro, né? Durante muitos anos, ainda atuo a gente tem uma diretoria executiva, e eu sou assistente de direção atualmente, mas já estou lá desde 88, né? São 30 anos e já vai fumaça, como diz aqui, né? Então, Nossa. e hoje eu me considero mais um administrador esportivo, viu, André? Aham. Viu, Gabi? Estou nessa parte que é uma profissão hoje. Gestão esportiva é uma profissão, né? Você tem já arenas para serem geridas, clubes, Aham. confederações, né? Então, o gestor esportivo é uma figura importantíssima hoje. Balancei a mesa aqui, vai tudo bem. Tudo Fica bem. tranquilo, fica tranquilo. Pô, que bacana, então. Então, gestor esportivo, é isso? Isso é administrador esportivo ou gestor Administrador. esportivo. Pô, que bacana. Existe hoje na educação física,
tem a disciplina administração esportiva, né? Então faz parte da grade de cursos de disciplinas da educação física. Legal. E como que tá o Brasil nessa questão do esporte hoje em dia, Carlos? Como é que o Olha, o Brasil... Brasil, quando a gente compara com muitas outras nações mais poderosas, esportivamente falando, o Brasil ele tem uma grande vantagem, não é? Uhum. E as confederações brasileiras que regem os esportes brasileiros, né? Os esportes não brasileiros mundiais, futebol, basquete, vôlei, remo, canoagem, esgrima, etc. A Confederação Brasileira recebe uma quantia razoável de recursos hoje, que vem daquela lei Agnello-Piva, que é a lei da loteria. Então, esse dinheiro, que é um dinheiro muito bom, é um valor muito considerável, vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Olímpico Brasileiro vai para as confederações. Então, eu não diria que hoje falta dinheiro, não é? Falta mais administração mesmo, né? Falta mais gestão, falta mais essa consciência dos dirigentes de serem gestores mais profissionais. Então, o esporte brasileiro não está tão mal, não. Que bacana. Perdão, pessoal, estou meio... É o frio. Tá tudo bem, Bom, tranquilo. é bom saber disso, né? Pelo menos Muito uma bom. boa notícia. Não, muito bom, porque a gente sabe que o povo brasileiro ele é esforçado, né? Os esportistas brasileiros são muito esforçados, que eles conseguem se superar até mesmo sem ter apoio, né? Muitos desses sem apoio, cresceram sem apoio, por exemplo, mas eles se superam. E se a gente entende que se essa questão de estrutura e dinheiro hoje em dia já não é tanto um problema como foi no passado, então isso é uma tendência de que nos próximos anos as colocações, o Brasil nas colocações, por exemplo, em Olimpíadas pode estar crescendo, é isso? Isso, pode sim. A gente espera que sim, né, André? Esperamos que sim. Pode estar crescendo sim. Basta uma boa gestão, uma boa política de descoberta de talentos, né? E, na verdade, quando você fala em esporte, você precisa descobrir o talento, né? O talento é tudo. Aí vem o técnico, o dirigente, que é responsável por 20, 25, 30, sei lá, 15% aproximadamente. Mas se a pessoa não tiver o talento, não vai para frente. Aí, eu estou falando em termos de resultados ultra competitivos, né? Que a gente chama de alta performance, né? Porque, na verdade, o esporte não é isso, né? O esporte é massa, é todo mundo fazendo esporte, exercício físico, que são sinônimos, né? Vamos dizer assim. Então, essa que é a vantagem. Mas quando a gente fala de alto rendimento, que é aquele resultado olímpico, então você precisa de talentos e recursos. Legal. E hoje a gente está falando de atletas de que idade? A gente fala, para você ter um bom atleta, você precisa começar bem cedo, né? Vamos pegar os esportes alternativos que a gente está falando aqui, né? Eu estou falando principalmente da canoagem, que é um esporte que eu militei muito tempo, ajudei a construir no Brasil. E a gente tem o Isaquias Queiroz, que é campeão olímpico, né? Então eu tenho certeza que partezinha dessa medalha pertence a mim, modéstia à parte, viu, Gabi, viu, André? Que massa. Então você tem que ter um atleta que começa cedo. Então, muito dificilmente algum atleta olímpico terá menos do que 12, 14 anos de treino. Um medalhista olímpico, né? Lógico que depende do esporte, mas a maioria precisa de uns 10, 12 anos de treinamento frequente, disciplinado e tal, para conseguir bons resultados, né? Então, hoje, o atleta, ele é um profissional, né? Então, é um profissional do esporte. Então, aquela coisa de, eu me sacrifiquei, eu acho meio babaquice isso, desculpe o termo. O cara é uma profissão. Ele vai lá, treina 7 horas por dia, melhor do que ser, sei lá, eu não quero ser pejorativo, não quero comparar errado, mas, sei lá, um motorista de ônibus que guia no trânsito de São Paulo, né, que guia 9, 10 horas. O atleta vai lá, faz o seu treino, recebe seu salário. Então, não é para, eu me sacrifiquei 12 anos para conseguir isso. Não é por aí. Né? Sacrifício é outra coisa. Que bacana ouvir isso, né? A real ali, né? A realidade como ela é. Muito bom, que bacana. Mas, Carlos, qual que é a definição de esportes alternativos? Então, esportes alternativos a gente chama, é um termo usado na educação física aqui na USP, né? Que são aqueles que não têm muita mídia, não é? Até tem razão por não ter mídia, né? Então, por exemplo, você pega o vôlei, o basquete, o futebol americano, né? O tênis, são esportes que dão mais mídia.
por merecimento. Quem não gosta de ver uma bola batendo na rede, ela balançando, todo mundo comemorando um golaço, né? Muito Sim. legal. Mas os esportes alternativos são esses, que não tem tanta mídia, e também é considerado esporte de natureza, quando você fala num track, numa caminhada, numa escalada isso hoje é um esporte olímpico, né? Então a gente chama de esportes alternativos aquele como o remo, a canoagem, o tiro com arco, o esgrima, né? Que é um termo até não é muito bem colocado, mas eu chamo isso de esportes alternativos, são esses que não tem muita mídia, né? Mas que tem uma população muito grande praticando, e se você consegue colocar ali uma grande filmagem, por exemplo, se torna uma coisa emocionante, né? Por exemplo, você vê um ippon no judô, é um golaço, né? O cara vai lá, pega o seu parceiro, né? Não é nem e dá aquele golpe final, né? Que é o ippon. Então é um golaço, né? Então eu costumo usar esse termo de esportes alternativos, né? Que são esses que a gente não tem uma mídia mais frequente e não é todo mundo que conhece. E que, na verdade, a gente vai acabar vendo um pouco mais nas Olimpíadas, por exemplo, é isso? Isso, exatamente. Vela, remo, canoagem, tiro com arco, esgrima, tênis de mesa. São esses esportes que a gente vê nas Olimpíadas, saltos ornamentais. Tem muita coisa bonita aí, muita coisa plástica, né? É fantástico. Dessa forma, estão ficando cada vez mais populares também, né? Oi, desculpa, Gabi, não ouvi. Dessa forma, eles vão ficando mais populares, né? Vai atingindo a população, as pessoas vão tendo mais acesso, vão conhecendo, né? Perfeito. Por exemplo, você vê o fenômeno do Guga, né? Quando o Guga apareceu aqui, o catarinense Guga Kirtner, ele trouxe um monte de pessoas que vieram junto com ele, né? Porque aí tem aquela coisa da mídia, ele vira midiático e a garotada quer praticar. Aí que entra a confederação, entra as federações para darem um suporte para esse volume que chega, né? E que ele consiga dar um suporte para que a gente crie novos Gugas, né? Em termos competitivos, o mais importante é todo mundo fazer atividade física, fazer esporte, né? Todo mundo não, a grande maioria da população, porque a gente fala muito de Covid, né? Mas o sedentarismo é uma pandemia muito pior do que o Covid. Muito pior não, mas é uma pandemia terrível também. Ela é maior do que o Covid, com certeza. Olha, Ai, tocou num doeu assunto essa, né? importante. Tocou num assunto importante, porque essa questão do sedentarismo é algo que ele é meio disfarçado, né? A gente não percebe. Eu e a Gabi mesmo, a gente está numa fase de sair do sedentarismo, sair dessa pandemia. Cartão vermelho é o sedentarismo. Cara, é complicado, porque realmente, né? Ele parece que é silencioso, você não percebe que você está sedentário. Na verdade, não é que você não percebe. Você sabe que você não está praticando atividade física, mas você não percebe o buraco que você está entrando. Mas a Parece gente. que você não percebe que vão passando anos, se você continua daquele jeito, vão passando anos e anos e anos, você está enfiando o pé na lama e não percebe. E aí chega uma hora que você pode perder a mão. É um negócio sério isso aí. É muito sério. Então, mas o corpo é tão inteligente que a partir do momento que a gente começa, por exemplo, a gente tem conversado sobre isso, sabe, Carlos? A gente tem perdido muita musculatura pelo sedentarismo. E Isso. eu passei por uma gestação recentemente, não voltei aos exercícios. Eu tenho menos vontade ainda de fazer exercício. Então, quanto mais tempo eu passo parada e só o trabalho básico do dia e com criança pequena, menos vontade eu tenho. O André já é mais ativo, assim, ele levanta cedo, faz o exercício, gosta de caminhar, de fazer até interno, mesmo quando tá muito quente lá fora, ele faz dentro de casa o exercício. Eu já tenho dificuldade. Na verdade, eu acho que o exercício físico, né, você praticar, não é essa coisa de. Lógico que é muito bom para a saúde. Por exemplo, os planos de saúde enaltecem você, faça exercício e tal, porque eles sabem que eles vão ter menos problema para quem fizer exercício físico, né? Mas eu acho que o que mais chama atenção para mim no exercício físico é a energização que você tem no dia a dia, no seu cotidiano, né? Quando você faz uma atividade física, vamos supor, de manhã, seu dia passa mais animado, né? Você tem mais energia, mais dinamismo para tocar a sua profissão, seus estudos. Você trabalha melhor, você estuda melhor. Eu acho que esse é o grande segredo da atividade física, além do que
você é social, né? Você cria amigos, você se sente, você não tende a ser obeso, né? Que é outra pandemia, a obesidade infantil, a obesidade adulta, é uma coisa que traz muitos problemas de saúde para os sistemas de saúde, sejam eles particulares ou públicos, né? Então, você minimiza os problemas com a atividade física, que faz parte da sua qualidade de vida, né? A gente chama de bem-estar, né? O bem-estar é o wellness, é você fazer atividade física, ter relacionamentos pessoais, comer bem, né? Se a alimentação adequada, ter um estresse saudável, vamos dizer assim, né? Então, esse quarteto aí é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida, uma saúde de vida muito boa. E aí você tem uma quantidade de vida, né? Não é só qualidade de vida, você tem uma quantidade de vida. Ô Carlos, e o que Falou que tudo. é o estresse saudável, na sua opinião? Aquele estresse que te deixa alerta, né? Não Uhum. é o estresse que você fica meio, não consegue dormir. É aquele você tá preparado, né? Que nem um atleta. Tem 1, 2, 3, todos prontos, sai. Então você tá preparado, você não tá mole, né? Na hora do tiro de largada, você não tá ali, você tá estressado, mas é aquele estresse que vai te deixar alerta, não é? Não é o estresse que você não consegue dormir antes da prova, né? Por exemplo, ou dormir antes de uma reunião, de um trabalho. Esse não é saudável, não é? É, faz todo sentido, É né? como se fosse um estresse agudo, né? Ele dá aquele pico de estresse e volta ao normal. É só para você ter uma. Síndrome do pânico, um estresse ativo. Isso. Isso é uma. Essa questão do esporte. Eu sempre senti isso, sabe, Carlos? A gente colocou aqui saúde e bem-estar, é um dos pilares do podcast, né? O nosso podcast tem os 5 pilares, né? Que são a engenharia e tecnologia, negócios e empreendedorismo, finanças, saúde e bem-estar e imigração. Então, são os pilares que a gente gosta de conversar e que a gente está resgatando para a nossa vida também, alguns deles. Por exemplo, saúde e bem-estar. Apesar da gente, de certa forma, cuidar da nossa saúde, a gente estava sedentário. Então, a gente estava cuidando só de uma parte, né? E a gente não é só uma parte, né? O nosso corpo é feito, nossa saúde é feita de um conjunto de atitudes e hábitos que, né, que vão fazer a gente ter saúde. E aí a gente trouxe isso como um pilar do podcast para trazer pessoas que possam contribuir para falar um pouco sobre esse assunto, para a gente aprender mais também, para a gente se motivar também, para a nossa audiência se motivar, para a gente dar o exemplo, né? Porque às vezes a gente precisa, às vezes, de um cutucãozinho, de um empurrãozinho para falar, pô, tá faltando alguma coisa na tua vida, não tá? Vamos fazer? Tá. Então, é, eu acho que isso aqui, esse papo, essas mensagens, você já deu aí umas 2 mensagens, 2, 3 Verdade. mensagens, Carlos, que foram excelentes. Vão virar até corte já. Aqui uma das minhas perguntas era isso, assim, a questão do benefício físico a gente falou, mas os benefícios mentais, né, a gente poder ter foco, Na prática diminuição do de um estresse. esporte alternativo. O esporte, ele traz, qualquer esporte, né? Você fica focado, né? E aí você não está pensando em outras coisas, né? Da maioria dos esportes, se você faz ele de uma maneira agradável, tranquila, você fica focado naquilo, você se desestressa, não é? E então eu acho que e você fica mais, tem aquele livro famoso, Ócio Criativo, né? Tem a caminhada criativa também. Você caminhando, você tem certeza que você tem boas ideias quando você caminha, por exemplo, né? Então eu acho que a caminhada é fantástica para você criar, para você ser mais atento para as novidades que aí tem e você próprio criar outras coisas, né? Como eu falei para você, o esporte e atividade física, exercício físico, cai muito bem na saúde e bem-estar, está nesse guarda-chuva aí tranquilamente, né? Ele está embaixo desse guarda-chuva aí de uma maneira muito importante. Quando a gente fala de esporte, eu vou repetir de novo, ele está falando de atividade física, que é caminhar, não é, né? Lógico que você estrutura um pouco, aí vira exercício físico. E é bom estruturar. Então, eu vou caminhar segunda, quarta e sexta, 1h30 por dia, nesses dias. Terças e quintas eu faço um alongamento, uma força muscular. Então, você tendo essa periodicidade é bastante importante, né? Cai no seu cotidiano.
Me surgiu uma pergunta aqui, ouvindo você falar e fiquei imaginando o atleta, né, ali ele tá todos os dias treinando, esse suporte físico e mental, e como que vem a parte, por exemplo, emocional? O atleta tem tá passando por alguma dificuldade emocional, às vezes um problema em casa, alguma coisa com a família, como é que vocês conseguem dar esse suporte para ele? Porque faz parte de um todo, né? Isso, perfeito. Tem pessoas que têm um físico, têm uma condição física fantástica e uma condição, vamos dizer assim, mental não tão boa. E isso pode prejudicar na sua performance, né? Então, para isso que hoje que as grandes equipes trabalham como equipe multidisciplinar. Então, você tem o técnico, que geralmente é um formado em educação física, não necessariamente, né? Dependendo do esporte. Você tem um nutricionista e você tem um psicólogo que atua Uhum. nessas fases mais agudas, porque vamos supor que o atleta não esteja bem. Se ele não estiver bem mentalmente, ele não vai ter resultados Hum. positivos, né? E principalmente nos esportes individuais, né? A gente sabe que o tênis é um esporte que exige demais aquela concentração. O cara sai do jogo, tá ganhando de 5-0, perde de 7-5, né? Acontece isso direto. Então ele tem que estar bem tranquilo. É a mesma coisa se o atleta tiver uma dor de dente, não pode, né? Vai competir no final olímpica com uma dor de dente, não dá, né? A parte mental é a mesma coisa, ela tem que estar bem, ela é fundamental. Imagina uma prova de 100 metros que dura 9 segundos, você não está bem mentalmente, né? O cara dá o tiro, você está pensando na sogra, não dá, né? E isso acontece, imagina, em todas as áreas, né, imagina na área eu nunca tinha parado para pensar, agora eu escutando vocês falarem, eu falei: "Gente, mas como funciona?" Claro, existe uma equipe, né, dando todo o suporte. E, Carlos, impacto social e cultural. A gente está falamos a questão das mídias, né, isso vai atingindo a população. Isso chega a ter impacto cultural também? Sim, a gente considera os Jogos Olímpicos o maior fenômeno cultural da humanidade, não é? Porque são todas as culturas ali, né? São quase 200 países. Então é o maior evento cultural do planeta, né? São os Jogos Talvez até o Olímpicos. mais antigo, né? Mais antigo também, talvez, né? Então eu tinha aquela máxima, eu não sei se vocês lembram, tinha um locutor, não me lembro o nome agora, esporte é cultura, né? Que é Aham. porque quando era no Canal 2, na TV Cultura, Cultura. na TV Cultura de São Paulo, ele falava esporte também é cultura, né? E é verdade, é um fenômeno cultural dos maiores, são os Jogos Olímpicos, né? E socialmente, existem umas coisas que eu acho que eu sou totalmente contra. Vamos tirar os garotos das drogas, vamos tirar os garotos das ruas, né? Pô, rua é um espaço de lazer, né? O cara tem que estar na rua lá, com seus vizinhos, brincando de amarelinha. Então, o esporte ele tem uma ascensão social, mas não Uhum. pode se basear, não, o esporte tira as crianças das ruas, mas ele tem uma ascensão social se ele é como ele pode ser um bom músico, ele pode ser um bom esportista e ascender socialmente. Né? Uhum. Quando a gente fala ascender socialmente, é ter recursos financeiros para poder acessar os aspectos culturais e ter mais recursos financeiros para ter uma vida um pouquinho mais, uma vida melhor em termos de casa, de carro, assim por diante, né? Então o pessoal usa muito essa coisa de esporte, mas são muito poucos, né? Você pega o futebol, a gente fala que, nossa, quanto ganha um jogador de futebol, mas a maioria ganha 2, 3 mil reais aqui no Brasil, né? A grande maioria, né? São Mas o poucos esporte aqueles que se destacam financeiramente, né? não é uma parcela muito pequena. Mas ele tem uma. Ele tem. A gente está falando em termos financeiros, mas o esporte em si, ele traz assim, uma melhoria da condição social significativa, assim, dentro de comunidades, né, de favelas, tal. Ele é muito importante para você ter uma vida, você ter uma ascensão cultural, né? E falando de pessoas fora da curva, né? O que você se lembra de assim, que você pode contar pra gente alguma história de sucesso de algum atleta do esporte alternativo que você Eu tenho um conheceu? caso emblemático que é o nosso Isaquias Queiroz, né? Isaquias Queiroz é um garoto de Ubaitaba,
uma cidade baiana lá no sul da Bahia, uma cidade pequena. Quando ele era pequeno, ele caiu do Goiabeira, se eu não me engano, a história é essa, aí, que perdeu um rim, né? Ele tem um rim só. Ele foi descoberto num projeto social. A gente tinha na canoagem um projeto que dava caiaques para as regiões que poderiam ser desenvolvidas. Tem que ter água, né? Lógico, canoagem é água. E ele foi medalhista olímpico, medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, né, em Tóquio. E é um atleta, várias vezes campeão mundial, é um atleta excepcional. Tem um talento, né? Esse talento foi descoberto e ele foi medalhista olímpico, medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos. Em 2016, ele foi o único atleta a conseguir 3 medalhas nos mesmos Jogos, né? Até hoje, se eu não me engano, é ele. Então, ele é um exemplo de uma descoberta inteligente, de um talento que foi descoberto. Vários outros Isaquias Queiroz estão por aí em vários esportes. Que descobrem, não, né? só não foram descobertos ainda, mas como que acontece a descoberta? Por exemplo, nesse caso, né, assim, de um esporte que não é comum, né? A canoagem não é comum, é por isso que é um esporte alternativo também. Mas assim, como que se dá a descoberta nesse caso, assim? Como que é? Alguns esportes eles exigem algumas condições mínimas, né? Então, nós não vamos falar que o jogador de basquete precisa ter 1,75 m, não dá. Tem que ter 2,10 m de altura, né? Tem que ter 2 metros e tem o vôlei, tem que ter 2. É bom que tenha 2 metros, né? Então, você seleciona também por essas capacidades físicas. Não dá para falar que isso aí não acontece, né? Um remador tem que ser alto, tem que ser longilíneo, né? Mas isso aqui, a canoagem não. A canoagem exige que ele tenha... não é tão importante a altura, né? Porque geralmente a gente fala em esporte muito relacionado à altura, né? Um saltador em altura, um saltador com vara, cada um tem suas características. Um nadador quando ele é alto, não é que você não vai ter nadadores bons mais baixos, mas a tendência é que eles sejam altos também. Mas você pega a ginástica olímpica, são pessoas pequenas, né? Em termos de estatura. Então, você tem que ter escolinhas pelo Brasil todo. Por exemplo, você pega a região amazônica. Lá tem um celeiro nato de atletas de canoagem. Eles nascem remando, né? Eles pegam aquelas canoinhas. Uma vez em 1975, eu fiz um passeio lá no Rio Amazonas, fiquei impressionado. O cara chega no navio assim, com umas canoinhas, tudo remando de 9, 10 anos. Ali está um celeiro, né? Então, você descobre assim, você fazendo várias escolinhas, chamando a comunidade para participar, e aí o olheiro, né, que é aquele que capta a pessoa que, opa, esse cara participou de uma competição, se deu super bem e tal, você começa a olhar, a detectar esse talento. E aí começa a vir investimento nesse menino, né, para poder... Isso. Vocês falaram muito em corporativo, né? É que nem descoberta de talentos corporativos, né? Você precisa estar buscando o profissional que tem uma boa flexibilidade, uma boa liderança, né? Que saiba atuar em vários setores, que é uma pessoa talentosa, raçuda, né? Então você... E aí se você puder, a confederação investe. Por exemplo, Isaquias Queiroz tem um investimento nele feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Ele treina num lugar especial, ele tem toda a estrutura para que ele possa... Porque uma medalha de ouro joga o país lá para cima, né? Então, o Comitê Olímpico Brasileiro ele busca aqueles atletas que são atletas pódio, dá um recurso financeiro para ele, dá condição para ele treinar confortavelmente para que ele possa trazer medalhas para o país e aí você vai aumentando o seu grau de importância dentro do esporte mundial. Uau! Nossa, você imaginou que a gente ia conversar sobre essas coisas? Não. Não Eu fazia sabia ideia. Nossa. Que legal, que legal. Você sabe que você falou da parte, né, que a gente fala muito sobre o mundo corporativo, sim, né? Eu passei muitos anos nesse ambiente, a Gabi também. E eu lembro aqui que colegas do mundo corporativo que também tinham, em paralelo, uma vida mais ativa em esporte, eles tinham também um excelente desempenho corporativo e dava, para mim estava claro que era porque eles tinham essa
como é que fala? Essa dedicação. Quando uma pessoa se dedica ao esporte, ela já tem como é que se diz? Ela tem uma tendência a desempenhar muito bem qualquer que seja o que ela precisa desempenhar. E eu lembro de amigos que eram assim, que eram muito bem no esporte e muito bem no corporativo. Isso existe mesmo, né? Eu falei há algum tempo atrás que é aquela coisa da energização, né? Você Isso, fica mais energizado. É lógico que você não pode exagerar, né? Treinar de manhã, aí você vai prejudicar o mundo com o seu emprego, né? Com isso. certeza. Agora, uma outra coisa muito bacana também no esporte é a questão dos esportes para as pessoas com deficiência física, né? É Aham. fantástico. As Paralimpíadas, elas são muito importantes. Quem tem uma deficiência física, o esporte é muito importante, né? Talvez mais importante para uma pessoa que não tenha deficiência, né? Então a pessoa se encontra ali, alguém que ficou lesionado por um acidente e tal, o esporte é fundamental, fundamental mesmo. Nossa, eu acho que presenciar a preparação de esportes para a Paralimpíada deve ser deve ser uma lição de vida incrível, né? Porque é superação atrás de Eu superação ia e falar, a palavra superação é e essa, né? superação, e às vezes a gente, sem nenhum problema físico, digamos, não pensa nisso, né? Até uma forma de se reconectar socialmente, né? Isso, exatamente. Eu vivenciei durante um período a paracanoagem, né? Fui gestor de um projeto de paracanoagem. Ali tinham atletas que tomaram tiro, que sofreram acidentes de moto, que tinham lesões diversas, amputados, paraplégicos que não têm os movimentos das pernas, tetraplégicos, né? Uhum. Nós tínhamos o Fernando Fernandes, que era um grande cara, que foi um Big Brother, né? Que Sim, sofreu um sim. acidente. Ele foi um grande incentivador da paracanoagem, né? E realmente, a gente não é um clichê aqui, mas você valoriza a sua vida quando você vê o exemplo desse pessoal se dedicando com. Nossa, embarcar eles no avião era uma loucura, né? Todo mundo cadeirante, demorava 2 horas para embarcar o Aham. pessoal. Era todo um trajeto, todo algumas condições especiais, né? E logicamente essa coisa de você estar junto ali com pessoas que estão disputando com você, que têm as mesmas deficiências, né? Isso é muito legal. É o que você falou, Gabi, socialmente é fundamental. Porque a pessoa, senão ela começa a entrar, ela sofre um acidente, fica paraplégico, entra aquela fase de depressão, né? Se você não bota alguma coisa como um exemplo, esporte, pode ser música, pode ser, né? Mas quando você insere ele no mundo do esporte, ele fica mais socialmente e começa Vira uma chavinha, né? Isso, vira chavinha, exatamente. Não pensa em outras coisas, né? Ô Carlos, e falando um pouquinho sobre como monetizar essas práticas desses esportes, aqui eu tenho uma anotação sobre o impacto nas redes sociais. A gente falou, anteriormente, eu esqueci o nome do atleta. Ele teve o ex-Big Brother, ele teve uma repercussão grande também pelas mídias. As redes sociais, elas têm ajudado com isso, não tem? Você quer ver lá o Fernando Fernandes, que é o Isso, esporte. Hoje Fernando ele está na Globo, né? Ele Uhum. está na Globo, tá? Mas a canoagem foi que deu a chavinha que você falou, Gabi. Uhum. Foi a canoagem, a paracanoagem. Ele foi um precursor na paracanoagem, foi muito importante. Então tem essa. Me perdi na pergunta, Gabi. Você perguntou de monetizar Isso. Por exemplo, o as redes Fernando sociais. Isso, as É, redes sociais. É a tão rede mais social rápido você pegar um celular, né, e gravar Não, e você pega o celular e assiste o jogo que você quiser. Então você não precisa ter nas redes e nas grandes mídias o esporte, o jogo de handball do seu clube contra um outro clube. Você vai no YouTube e assiste o jogo lá, né? Porque geralmente é passado em todas as redes sociais, né? Você vê real time a maioria dos esportes, né? e até as mídias, eu vejo, assim, a forma de comunicação dos últimos anos, ela tem mudado muito, né. Então, assim, a mídia tradicional, ela acaba transmitindo o que é preciso ser transmitido, mas através das redes sociais, a gente busca o que a gente quer, né, o que tem interesse. Então, eu vejo, por exemplo, as mídias simples, né, o Facebook, o Instagram principalmente, o YouTube,
eles permitem agora o TikTok com uma força tremenda, eles permitem que as pessoas simples, e não estou falando na questão social, estou falando de qualquer pessoa que tenha um celular, um smartphone na mão, ele tem acesso à informação mundial, né? Então ele pode ver inspirações, gente que está treinando, onde buscar informações. Às vezes, você falou da depressão, né? Às vezes a pessoa sofreu um acidente ou está passando por uma situação e através, às vezes, de um vídeo vendo uma outra pessoa que já superou esse problema, isso pode ser a chavinha, né? Sem dúvida, Gabi. Você hoje vê tudo. Eu, por exemplo, teve um período da minha vida que eu arremessei dardo. Dardo, arremesso de dardo, atletismo. Aí, de vez em quando, eu pego, pego vendo arremessadores de dardo passando dos 100 metros, né? Então, legal. você tem, quando eu dou aula também, eu incentivo, vai buscar assim, informações no YouTube, no Google. Estou falando aqui as mídias, não sei se pode falar, né? Pode falar. Pode. Então, o pessoal busca informações, né? E ele se aprimora olhando isso, né? É lógico que a gente fala, puxa, vê lá, a gente tem o exemplo das doenças, né? Dos remédios. Aí vai ver a doença que o cara falou que ele tem e fica apavorado porque a coisa é enorme. Mas no esporte, eu acho que isso aí também é para ser filtrado. Então, você pode melhorar a sua técnica. Você pode correr uma maratona olhando a prescrição de treinamento na internet, né? Obviamente, você precisa sempre fazer a sua avaliação com o médico anterior a começar uma atividade física um pouco mais intensa, né? Mas você pode aprender muita coisa nas redes sociais, muita mesmo, né? E aí você traz para o seu técnico, olha, eu vi isso, o que você acha, né? Então é bastante importante. Você pode nem ter técnico, né? Se olhar ali, você vai aprender muita coisa. Não, acho que se você Está mal gravado, estava olhando as redes sociais. É Não, verdade. é incrível. Se você aliar, talvez, então, o mundo que está nas redes sociais, por exemplo, o YouTube, que é uma televisão global, né? Uma televisão de canal global, que você escolhe o conteúdo que você quer, que está praticamente no mundo inteiro, mais o suporte de um técnico. Se você, literalmente, você vai longe, se você quiser, e se dedicar e focar e investir naquilo, você vai longe. Isso é incrível. Isso é incrível. maravilhoso. É maravilhoso mesmo, maravilhoso. E se Fora você... que você tem competições, né? A gente faz uma competição de remo, que é o chamado ergômetro, né? Aquele ergométrico. Você faz uma competição online. Vamos competir? Você está falando com o cara da Nova Zelândia. Vamos fazer uma prova de 2.000 metros? Começa a competir. Então tem campeonato de xadrez, né? Você joga xadrez online hoje. Né? Tênis, o tênis de mesa tem lá, o tênis também, você tem um joguinho lá. Mas assim, competições mesmo, você tem competições de ergômetro, que é o par ergométrico, você tem competições de xadrez, tudo online, né? Mas as competições de xadrez online, por exemplo, elas são, por exemplo, elas podem ser oficiais? Eu acho que tem campeonato online, eu não estou tão a fundo assim. É que eu tenho um cunhado que adora, né? Então, ele fala que ele joga online lá. Eu acho que pode ter, sim, competições específicas, né? Talvez o campeonato mundial tenha que ser presencial, né? Hoje em dia, você vai fazer uma consulta médica, o cara pergunta, você quer via por vídeo ou você quer presencial, né? Verdade. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito essa questão de quando é consulta médica, eles também, quando é imigrante, né? Eles perguntam se você precisa de tradutor, aí eles vêm com um tipo de um scanner, por exemplo, e ali no scanner eles já chamam um tradutor online, que aí o médico conversa com o tradutor passa para o paciente volta para o tradutor, tudo ali na hora como se fosse uma pessoa online. Ela o scanner vem num pedestal assim. É muito bacana isso, né? É o bom uso da tecnologia, né? Nossa, perfeito, fantástico. Nós vivemos num mundo muito interessante. Tô aqui pensando, né, para quem não sabe, tá assistindo aqui o episódio com o Carlos, mas não sabe, ele é irmão da Andreia, que gravou 2 episódios conosco. Aí eu tô aqui pensando, né, já pensou um almoço de domingo, vocês 2 conversando? Um papo longe que vai. Sim, André é incrível. Não vai dar ciúmes, porque nós temos mais 4 irmãos, hein? Ai, gente, Eu sou não, imagino. Eu sou 01, ela é 06. Entendi. Nossa! Não, eu fico imaginando assim, gente, porque quando reúne normalmente, né, a gente reúne irmão, pai, mãe, junto, todo mundo junto, a conversa flui, né.
E com a Andrea, quando a gente teve o episódio gravado com a Andrea, Dois, né? também Gravamos 2. foi uma coisa tão fluida. Aí agora a gente conversando aqui, eu fiquei pensando: "Meu Deus do céu", a gente tem uma pauta, a gente gosta de ter as perguntas, mas eu não imaginei a profundidade que a gente ia entrar, sabe, nesse assunto. Aí eu fiquei imaginando você, a Andrea conversando, a gente tomando café todo mundo junto. Meu Deus do céu. É por aí mesmo. A gente sabe, Carlos, que esse projeto do podcast nos proporciona, eh, acesso a pessoas como vocês, a áreas totalmente diferentes da nossa. E é isso que a gente tem ficado muito feliz em permitir que as pessoas conheçam, porque às vezes a gente falou das mídias sociais, né, às vezes as pessoas estão tão focadas em buscar só o que está no dia a dia, mas ouvindo um podcast de que ele está acostumado a ouvir do corporativo, agora vê um outro lado, que é a área do esporte, e tão conectado com isso, porque também tem as suas hierarquias, tem as suas equipes, e eu acho que isso é a parte bonita, a parte mais incrível da vida mesmo, né, a vida como ela é. Eu lembro que a Andrea, quando a gente estava fazendo o podcast com ela comentou. Na verdade, você se lembra como foi como a gente chegou no Carlos? Eu não lembro. Não, foi uma indicação dela. Conta, Carlos. Não, ela de repente falou: queria falar do meu irmão, que ele tem isso, tem aquilo e tal. Aí eu falei: puxa. Ah, sim, Ai, não verdade. lembro, Aí ela Rony. contou. Não, peraí. Eu Ela não lembro que contou ela que contou. você estava participando de tênis de mesa, não era isso? Isso. Acho que foi isso. Aí ela contou alguma coisa disso, aí eu falei assim: peraí, Andrea, você pode falar da gente pro seu irmão, né? De repente, se ele tiver interesse de bater um papo Que com a gente massa. e gravar um episódio, claro, sim, vou falar com ele. E como foi? Você chegou a migrar ou foi só uma participação no tênis de mesa? É uma coisa interessante. A minha vida, eu colaborei muito com o desenvolvimento da canoagem, né? Então, Tá. eu comecei, eu tinha uma vontade não sei se vocês lembram da Ilhabela aqui em São Paulo, né? Sim. Em frente a São Sebastião. Aí eu queria dar volta na Ilhabela, de alguma coisa. Veio na cabeça fazer uma aventura, que eu também fazia, que eu faço caminhadas e tal, né? Aí resolvi, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de caiaque. Mas não tinha caiaque no Brasil, né? E comecei a buscar, e aí eu vi que tinha algumas pessoas começando na canoagem, aí foi, como eu vinha do remo também, aí eu pus a canoagem competitiva na raia da USP, ela foi para outros lugares, ela cresceu, né? E aí em 2019, mudando completamente, isso aí foram nos anos 80, 90, né? Uhum. Em 2019 eu descobri que eu estou com Parkinson, né? Doença de Parkinson, né? E aí eu comecei a frequentar uma Associação Brasil Parkinson, que é um lugar fantástico na região da saúde em São Paulo, e ali tinha ping-pong, a gente não fala tênis de mesa, lá eles falam ping-pong, né? Uhum. E o ping-pong é muito bom para as pessoas com Parkinson, porque foi eleito por um médico americano que está aí, o Nena de Bar, né, que é um músico croata que migrou para os Estados Unidos há muito tempo, e ele descobriu que ele jogando tênis de mesa minimizava os sintomas da doença de Parkinson, né? E isso é Então, real? Funciona? Tá funcionando para ti? funciona mesmo, né? Então, e aí ele começou a proliferar o mundo todo, e o tênis de mesa virou o esporte do parkinsoniano, né? E aí eu comecei a fazer em 2019, gostei do negócio e sou completamente viciado em tênis de mesa. Legal. Eu acho que foi isso que Foi ela isso, contou. né? Foi isso que ela Foi. falou. E aí eu já participei do Campeonato Mundial ano passado, estou indo para a Eslovênia daqui a 3 meses, né? Participar do outro campeonato mundial de ping-pong Parkinson, né? Que é uma marca PPWC, né? Ping-pong Parkinson World Championship. Então, e aí mais uma vez mostro como o esporte é importante em várias situações, inclusive na doença de Parkinson, porque o tênis, a única prova, o único meio de você diminuir o avanço da doença é a prática da atividade física. Isso é comprovado, né? O resto ainda são estudos, né? Tá certo? O remédio ajuda, mas a atividade física colabora de uma maneira muito importante para reduzir o avanço da doença. E aí acabei me viciando, né? O tênis de mesa. Abri um curso lá na USP, né? Um tênis de mesa para as pessoas que não têm Parkinson, e tem um curso também para as pessoas que têm Parkinson. E as Isso pessoas buscam, procuram?
Buscam. Opa, está começando o curso. Lá na Associação Brasil Parkinson, tem um monte de gente fazendo, né? Então, tem todos os níveis. Ele faz, sabe, um simples bate-bola, vamos dizer assim, como tem essa parte também competitiva, e ela é super competitiva, né? Então, a gente tem que treinar bastante, né? Eu treino direto. O meu mantra é ficar sacando lá. Então, quando eu tô qualquer coisa que eu quero dar uma relaxadinha, eu vou lá sacar com minha raquete e minhas bolinhas. E Que aí massa. relaxa, eu falo que é o ócio Você fala criativo. bastante disso. Eu gosto muito. Eu, às vezes, preciso do ócio criativo. E Isso. tem gente que precisa caminhar, tem gente que joga pingue-pongue, né. Eu acho que é tão importante a gente saber conhecer o nosso tempo, né, como a gente funciona. As pessoas esquecem de se E o preocupar com ping-pong isso, foi né. super importante para essa área porque ele exige movimentos rápidos, né? Exige raciocínio rápido, e o parkinsoniano fica um pouco mais lento, né? Então ele tem que ser rápido nas suas decisões quando a bolinha vem a 90 quilômetros por hora, né? São movimentos rápidos e curtos até, né? É isso. Me deu saudade de jogar pingue-pongue, você acredita? Jura? Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Vocês estavam falando e eu fiquei aqui lembrando quando eu era moleque, né, sei lá, adolescente, jogando pingue-pongue no salão de festas do prédio lá na Praia Grande, que meus pais tinham um apartamento lá, né, eles moram ainda lá, na verdade, mas tínhamos um apartamento, a gente ia passar férias lá, e eu fiquei lembrando aqui, vocês estavam falando aí, eu viajando, lembrando de eu jogando pingue-pongue. E você falou de sacar, eu lembrei que eu gostava de fazer um negócio, um um jeitinho lá de sacar. Tem toda a manha, né? Tem toda a manha do saque. Você passa metade do jogo sacando. Então, o saque é fundamental que ele seja bem colocado, bem, um monte Exato, de efeito, né? Então, você olha no exato. tênis, as pessoas fazem verdadeiras obras de arte para sacar, né? Levanta a bola, vira de costas, tal, para que o saque seja bem cheio de efeito. Cheio de efeito e de surpresa, né. Eu lembro Isso, é. que eu segurava a raquete, eu não segurava a raquete assim, Você vai lembrar disso? eu lembro. Eu não segurava, olha, eu já tô com quase 50, eu tinha, sei lá, tô falando coisa de 40 anos, de Uma memória boa. 35 anos atrás. É. Eu lembro que eu não segurava a raquete assim, eu gostava de segurar a raquete assim. Assim é o certo hoje em dia, né? Ah, é o certo? É Eu certo. É o que a segurava gente chama de assim e eu de consegui. segurar clássico, né? É assim, empunhadura clássica, é a mais importante. Todo mundo segura assim hoje. Ah, que massa! Eu É. segurava assim e eu tinha um movimento bom mesmo sendo assim, eu lembro que eu movimentava bem o pulso, e todo mundo falava: "Mas por que você tá usando assim?" Porque todo mundo jogava assim, né. Caneta. É, tipo assim, aí eu Mas segurar a a raquete assim, não, atrás? eu gostava de jogar assim. Aí eu jogava assim, e eu era o diferentão da turma e nem sabia. Hoje em dia teve até que criar tem até a Confederação Internacional criou um método, Federação Internacional criou alguma regra em relação ao saque, né? Você tem que jogar a bolinha para cima, porque a pessoa escondia o saque, ele escondia até o último momento, ele ia lá rapidinho e sacava. Hoje não, você tem que jogar a bolinha, ele tem que ver. O adversário tem que ver a bolinha saindo da mão do companheiro do E jogador. Que tipo, massa! tá, vai sacar. É Isso, um agora eu vou sinal, ele sacar. vai sacar. Antigamente ele punha a bola embaixo da mesa, levantava rapidinho, Isso, sacava, não isso. pode mais. Entendi. Eu lembro Nossa. dessa época. Na verdade, tinha que ser uma habilidade visual, porque a gente mal via a bolinha, né, que era É. uma coisa tum, 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 tão rápida. Não, nos Jogos Olímpicos, por exemplo, é inacreditável, né? Ah, eu Enfim. tive a oportunidade de ver acho que uns 2 jogos, eu falei: "Meu Deus do céu, isso não é pra mim", que eu não tinha não tinha visão, raciocínio pra isso. Falei: "Gente, que isso?". É, Ai. Hoje eu comentei com a minha mãe que nós iríamos gravar contigo, e aí a minha mãe falou: "Você lembra do Bruno?". Eu não vou lembrar nenhum sobrenome dele, ele jogou, ai, também não vou lembrar qual foi o jogo que ele participou. A mãe falou assim: "Comenta do Bruno, eles devem conhecer". Eu falei: "Ai mãe, tem tantos anos que eu não tenho contato, não me lembro tem um nem o Bruno na sobrenome". canoagem, né? Era um Bruno que remou comigo na canoagem durante muito Não, tempo. ele era do Do tênis de tênis, mesa. aí eu Uhum. não me lembro. Eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu peço pra colocar na edição aqui.
Ai, adorei, adorei. Como é que tá nas perguntas, amor? Eu tenho uma aqui maravilhosa. Manda. Carlos, na sua opinião, quais são os 5 hábitos mais importantes para quem quer ter sucesso em algum esporte alternativo? Você amar o negócio, né? Você realmente gostar do que está fazendo, né? Porque dedicação, isso tem que ter, né? Você ter paciência para aprender a parte técnica, tá certo? Curtir, já falei de gostar, de curtir o que está fazendo, e você curtir o percurso, né? Então, o esporte alternativo, ele é o que a gente fala, é um esporte não midiático, né? Mas você tem esportes, além dos esportes alternativos olímpicos, que é aqueles que a gente já falou, você tem outras coisas que você pode fazer, como trekking, hiking, escalada, né? Pular de asa delta. Então, são coisas que não são olímpicas. Futsal não é olímpico, é uma delícia fazer, né? O surf virou olímpico agora, não era. Então, acho que você... E se você quiser bons resultados aí competitivos, aí sincero, aí você tem que treinar muito, né? Começar cedo é ideal. Mas não que se você começar com 20 anos, você não possa competir. Lógico que pode competir, se você quiser, porque competição... Eu tenho uma competição domingo próximo agora, né? Ela faz parte de você saber perder, é uma coisa... Eu estou num momento de vida que, desculpe o clichê, mas cada dia é um dia legal, né? Você tem que ter... É um clichê, todo mundo curta seu dia, né? Carpe diem, mas é verdade, né? Você tem que estar ali curtindo o dia mesmo, né? Ainda mais que você tem Parkinson, né? Se você tem alguma coisa assim que você sabe que é degenerativo. Então, você tem que curtir mesmo aquele período que você está aproveitando, né? Então, o esporte alternativo é como qualquer outro esporte. Você tem que... a gente está falando de competição. O cara começa com 30 anos, não vai competir? Compete, vai ter a categoria regional, estadual, ele vai poder competir hoje os esportes, as competições de master, né, de acima de 60, 70, são maiores do que as competições dos jovens, não é? Então, Eu não sabia disso, não. são enormes. O campeonato mundial master de remo é enorme, por exemplo, né? Tem um Olha que monte de... legal. Aí tem todo aquele lado social. Se você ganhar, ganhou. Se você não ganhar, bebe cerveja depois. O importante é isso, né? Meu, que massa. Nossa, adorei. Os Masters. Verdade, né? Porque tem... Verdade, na verdade, vai ter muito mais Master, né? Nossa, tá cheio. As competições de Master hoje são enormes. Aí você pode começar. Tudo bem, você vai pegar um cara que faz desde os 12 anos, mas até aí, nossa, o que vale é você estar ali disputando, pensando só naquele momento, no caso do tênis de mesa, né? Você só está focado naquilo, né? Se você perder de 11-0, 11-0, 11-0, perdeu, né? Vai ganhar de outro. Então, o que vale é você estar curtindo aquele momento e essa interação com outras pessoas, com outras culturas, né? Você vale o lado social, é fundamental. O esporte é bacana nisso. Nossa, participar de um negócio desse deve ser lindo. E o que as tendências tecnológicas ajudam nessa questão do esporte, e a gente falando desses esportes alternativos? Olha, eu vou falar para vocês. Eu comecei a militar no tênis de mesa. Achei tão bonito que eu abri um curso de tênis de mesa lá no CPUSP. E aí eu falo, pessoal, eu sou um facilitador, né? Se fosse canoagem, era minha área específica. Eu estudei muito canoagem e tal, mas o tênis de mesa eu estou começando também. Lógico que eu tenho mais experiência que meus alunos, mas eu falo, busquem alternativa na rede social, não tem problema nenhum, né? Treine numa outra academia. Minha missão é ser um facilitador para vocês se desenvolverem. E está dando resultado, que é muito legal. Nossa, que legal. É um bom uso. E o que tem de tendência que você pode contar um pouquinho para a gente aqui? Para o futuro, como é que está indo isso? As novas gerações, né? Eu acho que o meio ambiente, né? Os esportes de meio ambiente, que são os esportes outdoor, são importantes, né? Para essa consciência de cuidar do meio ambiente. Sei lá, corridas de aventura, como eu falei, em escalada, montanhas, né? Caminhadas na praia, caminhadas nas montanhas, surf. São esportes que têm muita integração com a natureza, e para você praticar na natureza, você precisa que a natureza também esteja saudável, né? Então, acho que é uma tendência também esses esportes outdoor que a gente fala, né? E é bacana que ele está praticando um esporte, a consciência de cuidar do ambiente, ele também tem que aplicar por onde ele passa, né? Exato. Isso é muito bacana, e vai passando esse exemplo
de geração para geração. Você pega, por exemplo, canoagem. Eu não vou remar num rio poluído, né? Porque um prazer da canoagem é você descer rio com corredeira também, né? Uma das modalidades. Você não vai remar num rio poluído, né? Não é legal. Então, você ajudar a população a não poluir o rio é fundamental. Para poder termos bons rios para poder praticar os esportes, né? Isso. Meu, que massa, maravilhoso. Você é empolgado. É, O André empolgado. adora essas coisas. Eu gosto de esporte. Eu tô André gosta meio mesmo. parado, mas eu gosto de esporte. É gostoso. Eu gosto porque, na verdade, eu tenho uma característica que é a seguinte. Eu gosto muito de competir comigo, né? Sei, é isso. Eu gosto de me superar, né? Eu sou mais a favor disso. Então, eu joguei bola quando era moleque, eu joguei bastante bola. Depois virei goleiro. Eu era, olha que coisa maluca, eu era atacante. Aí eu lembro que eu fiquei, depois que eu parei de jogar bola, você fica meio fora de forma, você vai parar no gol, né? Ou você é o dono da bola, né? Eu não era o dono da bola, então eu ia pro gol. Só que eu lembro que no gol eu joguei salão. E goleiro de salão é muito sofrido, né? Porque o pessoal não Nossa. tem dó de chutar aquela bola pequenininha que parece uma Pesada. bola de canhão. E aí eu comecei a machucar a mão. E aí eu não podia machucar a mão porque eu trabalhava no computador, fazendo os projetos mecânicos no computador, como projetista. Aí eu aposentei. Aí eu parei dessa parte. Depois eu gostava de... quando eu vou fazer, por exemplo, quando eu vou andar de bicicleta, eu vou fazer corrida ou uma caminhada, é gostoso porque é esse momento que você comentou, e a Gabi comentou também, do foco, da criatividade naquele momento e da superação. De eu conseguir, por exemplo, fui naquele primeiro dia, eu consegui correr 1 quilômetro, por exemplo, ou andar e correr. Depois, no próximo dia ou 2 dias depois, eu consegui mais ficar correndo do que só andando. E essa superação, para mim, é maravilhoso. Adoro isso. André, Adoro isso. você bateu no ponto correto. É isso exatamente que você falou agora, essa coisa de você ir acostumando o corpo, né? E aí eu dou exemplo, que é uma atividade que está bombando, que bomba já uns bons anos atrás, é a corrida, né? Corrida de rua. Quantos corredores correm na Maratona de Nova York? Quantos corredores correm nas ruas de São Paulo? Tem corrida todo final de semana. Por quê? Porque ele compete contra ele mesmo. Né? Você não está competindo, você não quer chegar em primeiro, você quer saber se você melhorou seu tempo em 10 quilômetros. E além de tudo, o percurso é muito legal, porque o percurso que eu digo é o percurso de treinamento. Você vai lá, encontra seus outros companheiros, recebe uma planilha de treino, vai correr com mais gente, né? E aí você vai chegar no dia da competição, aí você vai ver se você melhorou no dia da competição. É um programa. Que nem você ir ao teatro, ir a um show musical, você vai fazer uma corrida, né? Num domingo qualquer aí. Então você compete contra você mesmo, você quer ver se você melhora, né? E você falou em caminhada, tem as famosas caminhadas que você vai pensar na sua vida, refletir, né? Com Santiago de Compostela, você vai pensando na sua vida, o que você vai fazer daqui para diante, o famoso sabático, né? Período sabático. A caminhada faz parte disso. Eu tenho um amigo, o amigo da família, o Wagner, que ele me mandou uns áudios que ele narrou a caminhada dele de Santiago de Compostela. Ele foi narrando, ele fez vários áudios, e eu estou tentando aqui, de tudo quanto é jeito, chamar ele para um podcast para a gente conversar sobre essa experiência. Cara, não, Santiago de Compostela é uma experiência que vale a pena conversar, sem dúvida nenhuma. Vale a pena conversar com alguém que fez e quais foram as impressões, né? Mas você falou de rede social. Na pandemia, nós temos a volta da USP, né? Que é uma corrida famosa aqui, né? Em São Paulo e tal. E a gente, durante a pandemia, não dava para ter a corrida. Aí nós fizemos uma corrida online, né? Que era... Eu fiz a locução da corrida. Agora você vai dar largada, deu a largada, você está na Avenida da Raia, agora vamos virar à esquerda na Avenida da Almeida Prado, vamos passar pelo Cavalo, vamos subir a Biologia,
Foi muito legal. Então a pessoa se imagina, corria em volta da sua Que sala, legal. da mesa de jantar, imaginando que estava correndo à volta da USP, né? Só para não passar em branco, né? Isso foi muito legal. Que Então, a gente massa! está falando da importância das redes sociais, né? Então foi um Isso. momento que a gente homenageou no dia da volta da USP, no horário que seria, a gente fez uma corrida virtual. Foi Que muito bacana. massa. Que legal. E o pessoal, e como é que foi o feedback da. O pessoal curtiu, lógico, foi muito rápido, né? Eu ia locutando, não ia ficar 40 minutos falando da corrida. Agora estamos, né? A gente fez uma coisa mais homenageada mesmo, né? Mais uma homenagem à volta da USP, para não Que passar em branco. massa! Que legal. Reinventar, né? Tem que se reinventar em momentos que são necessários. É. Muito legal. Carlos, enquanto a gente estava nos bastidores ali, você comentou um termo ali sobre o marketing esportivo. Você pode comentar um pouquinho sobre isso aqui no. O esporte é uma ferramenta de marketing absurdo, né? A gente vê que horas passa o futebol americano aí, que horas na televisão passa o futebol brasileiro, no horário nobre, né? Então você precisa saber explorar isso. Então você tem que ter profissionais em marketing cuidando dessas áreas, né? Então as agências de propaganda têm departamentos de marketing esportivo, não todas, mas muitas têm, não é? Ou pelo menos buscam parceiros que entendam de marketing esportivo. Essas corridas que a gente estava falando, o Maratona de Nova York, são geridas também pelo marketing esportivo, né? Elas são atuantes no marketing esportivo. Futebol, as equipes, as grandes empresas que querem investir, elas buscam profissionais que entendam de marketing esportivo para poder usar melhor a marca delas, não é? Então, às vezes, por exemplo, você pega uma empresa que está num esporte que não tem nada a ver com ela, né? Então, você põe um carro de aventura, aí você vai buscar provas de aventura, né? Alguma coisa que tenha aventura, você não vai pôr um jogo que não tem a ver. Então, o marketing esportivo tem a Jerry Maguire, né? Aquele filme famoso lá com o Tom Cruise, era o marketing esportivo em ação, né? Em ação. A gestão de atletas, né? Uma coisa importante é o marketing esportivo também. Meu Deus, imagina o faturamento global, né, em cima disso. Nossa! Cara, deve Vê ser o um dos tamanho maiores. das marcas esportivas aí, é inacreditável o tamanho. Né? Quem é que gerencia os tênis dessas grandes marcas? É o marketing esportivo, que sabe para quem que ele vai dar para o Federer, vai dar para o Nadal, ele tem que saber com tudo isso, negociar, né? Você sabe que eu estava assistindo um podcast um tempo atrás, um podcast do Flávio Augusto. Na verdade, não era um podcast dele, era um outro que ele estava lá conversando e ele estava explicando sobre. Já ouviu falar do Flávio Augusto, Carlos? Sabe ele foi dono do Orlando clube City. de futebol de Orlando aqui, dos Estados Unidos, do Orlando City. Ele foi dono ele chegou a comprar, quando ele vendeu a Wiser, a WhatsApp, aquela escola de inglês no Brasil, ele foi o fundador, né? E aí ele vendeu a WhatsApp e tal, depois ele acabou investindo no clube que era o Orlando City. E ficou alguns anos e vendeu novamente o clube, comprou de volta a WhatsApp, criou a Wiser e tal. E aí ele estava contando como que foi a história do futebol, do soccer aqui nos Estados Unidos. Então aí ele estava dizendo o seguinte, que quando ele entrou, quando ele comprou o Orlando City, já existe um plano para o crescimento da divulgação, né, do esporte, do futebol aqui, do soccer nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é fortíssimo no basquete, fortíssimo no futebol americano, e o soccer ainda é pequeno, né? Mas ele estava contando do plano que existe nos próximos, acho que 30 anos, alguma coisa assim, de crescer o soccer aqui. E aí ele contou que a contratação de alguns esportistas famosos, né, aqui de tempos em tempos que acontecem nos Estados Unidos, é justamente para começar a trazer aos poucos esse público e crescendo aos poucos. Então, a tendência, ele estava comentando, e aí vem, por isso que eu estou comentando a questão do marketing esportivo, né? Como ele falou que já está movimentando bilhões
e vai movimentar muito mais, porque o americano, ele consome muito, ele gosta muito de esporte, ele consome muito essa questão de materiais de times, né, de clubes e tal. Aham. E o negócio de soccer aqui vai bombar, cada vez mais vai só crescer. É bom para Você quem está tocou num pensando. ponto, André, que é essa coisa do planejamento, né? Uhum, Então, a gente planejar é fundamental em todas as situações, em todas as atividades nossas. No esporte também, né? Então, você tem o que a gente chama de periodização. Então, uhum, a gente está falando do bom resultado. O atleta tem que chegar no dia da competição dele, vamos pegar os Jogos Olímpicos, a competição mais importante. Na hora que ele vai fazer a prova, ele tem que estar no melhor da sua forma. E isso a gente chama de periodização, não é? Ou uhum. seja, ele tem que estar preparado, se preparar para naquele momento estar, atingir seu clímax, seu ponto máximo, né? Isso tudo é o planejamento do ano todo, de 2 anos, de 4 anos, chama periodização. Então, também no mundo corporativo, você planeja muito, planejamento estratégico, tem o planejamento estratégico para um atleta também. Sim, para funcionar, né, para conseguir atingir os objetivos. Isso é muito Muito legal, legal. né? E Carlos, baseado assim na sua experiência, que mensagem que você pode deixar para um jovem atleta que está começando mesmo a carreira dele? Eu acho que competitivamente é aquela questão de você curtir o percurso, sabe? Eu acho que quando a gente fala curtir o percurso, é você vai todo o treinamento seu, as relações pessoais, né, que você tem durante o seu treinamento, não é? Você tem que aproveitar isso o máximo, né? Que treinar é muito gostoso, né? Então, aproveite esse momento do percurso para quando chegar na reta final, que é a competição em si, porque você treina para um momento de competição, né? Aí a coisa fica mais suave, né? E que você também saiba que alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, não é? Então, saber perder também é fundamental, não é? Alguém tem que perder, senão não tem segundo, e não tem segundo lugar, não tem terceiro lugar, não é? Então, o importante é a participação mesmo, viu? O importante é a participação. E você treinar curtindo esses dias de treinamento, né? Você tem, porque você acaba acostumando aquilo e é um vício, né? A gente falou de atividade física, ela tem ela libera algumas endorfinas, alguma serotonina da vida que vai te deixar mais tranquilo, né? Vai dormir melhor acaba sendo um vício mesmo, né? Imagino. Endorfina que é liberada. Carlos, a gente tem de praxe aqui fazer uma pergunta para os nossos convidados aqui no finalzinho, né, do nosso bate-papo. E eu queria trazer você para uma reflexão, lembrar do Carlos quando criança, né, um menino pequeno, baseado hoje, vendo toda a experiência de vida que você tem, tudo que você já passou, das objetivos que você quer atingir na sua vida, suas metas e tudo mais. Olha para aquele menino lá, criança, lá seus 4, 5, 6 anos. O que você poderia dizer para ele hoje? Olhando para ele, o que você diria? Planeje bem, planeje bem sua vida e curta todos os seus momentos, né? Eu sei que é meio clichê isso, mas eu acho que é isso. Algumas coisas não foram planejadas, deu certo, né? É, sejam criativos, né? Minha experiência de vida, porque eu criei um mercado, né? Graças à criação desse mercado que foi a canoagem, eu fui contratado pela USP, né? Então, eu acho que você tem que ser bastante apaixonado pelo que você faz, não é? E ser criativo também, estar antenado nas coisas do dia a dia, né? Sempre e capacitar-se também, né? Então, acho que isso é um recado que fica para os jovens aí que estão começando no mundo corporativo, no mundo esportivo, capacitar-se bastante, serem criativos e curtirem cada momento da sua vida, que tudo indica é uma só, né, pessoal? As pessoas esquecem de Até aproveitar o segunda caminho. ordem, a É gente uma acha que é uma só, né? muito bom, adorei amor. Muito bom, muito bom. Bate-papo maravilhoso. Excelente, obrigado, Carlos, mais uma vez, pela generosidade, tá? E por compartilhar a sua experiência aqui, sua experiência de vida, contar um pouquinho das trajetórias. Brigadão mesmo, viu? Perfeito. Obrigado mesmo, eu que agradeço. E aquilo que você falou é uma experiência de um indivíduo nesse planeta monstro, nesse planeta de bilhões, né? Então é a vida do Carlos Bezerra, né?
Podia ser a sua, André, pode ser de outra pessoa, pode ser de um chinês, mas foi a minha vida e espero que as pessoas extraiam disso alguma coisa positiva. Maravilha. Vai, com certeza. E Carlos, quem quiser entrar em contato contigo, você quer deixar teu arroba? Gostaria de deixar algum contato? Deixo. Meu arroba é meio doido, é stargate@usp.br. STARGATE. A gente coloca aqui. @usp.br. Não vou contar por que é esse e-mail, mas Eu ia perguntar. Tá bom. Fica pro próximo, quem sabe. stargate@usp.br. Será um prazer responder qualquer coisa e interagir conosco, tentar fazer alguma coisa lá na USP. Obrigada, Que legal, obrigada. que Amor, legal. teu arroba, como é que as pessoas te encontram? @AndréCoalho1 e no LinkedIn André Coalho. Meu arroba é o Gabs Alessi. Esse aqui foi mais um episódio incrível. A gente agradece a participação do nosso convidado especial. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Carlos. Beijo para vocês, até a próxima. Obrigadão. Valeu, Viu? brigadão. Valeu. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau. Até.